Mentum quis poverem reverteris. Nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, espero que estejam escutando no final, ali no fundo da capela. E hoje receberemos então as cinzas. A igreja nos faz receber as cinzas quando o celebrante diz: tu és pó e ao pó retornarás. Então nos lembra o que nós somos. Nós não somos nada, nós somos pó e ao pó nós retornaremos. A igreja quer enfatizar porque a igreja quer que a gente seja humilde. Ela quer que a gente seja humilde porque ela quer que a gente se salve. E os orgulhosos não se salvam. Os orgulhosos vão para o inferno, enquanto que os humildes obtêm o perdão de Deus e vão para o céu. Então a igreja vem nos ensinar, como uma mãe, a bem entender que nós somos pó e que ao pó retornaremos. O mundo moderno resiste a essa verdade e nós somos filhos do mundo moderno. Nós respiramos, desde que nós nascemos, as consequências do pecado original, agravados pelos pecados nossos e também pela sociedade que nós vivemos. Sociedade cada vez mais que se opõe a Deus. Então, essa cerimônia bate de frente com tudo que nos cercou. Não tudo, mas grande parte do que nos cercou na nossa formação. O mundo moderno diz: eu sou alguma coisa. O mundo moderno diz: eu sou independente. Eu não preciso de tanta coisa que venham me dizer o que eu tenho que fazer. Não preciso dos 10 mandamentos. Eu tenho os meus. Meus mandamentos são o que eu acho. Deus diz não matar. O mundo moderno diz: aprovemos o aborto. De um lado diz não, do outro lado diz, o mundo moderno diz sim. Não à morte do inocente. O mundo moderno diz sim à morte do inocente. Oposição radical, total. São Bento enumera 12 graus da humildade. 12 graus pela qual a alma se põe numa posição, numa postura verdadeira diante de Deus. Que é a postura de hoje, da cerimônia. Tu és pó. Então São Bento nos ajuda a compreender essa verdade, essa cerimônia, essa necessidade. Tudo que é verdadeiro vem de Deus, tudo que é falso afasta de Deus. A humildade é uma virtude que vai nos aproximar de Deus. Uma vez Nosso Senhor perguntou a Santa Catarina de Sena: minha filha, você sabe quem você é e quem eu sou? Eu sou aquele que sou e você é aquela que não é. Tu és pó e ao pó retornarás. Eu dizia, se você tivesse duplo conhecimento, você vencerá toda dificuldade, toda tentação, tudo que é contra a sua salvação. E você obterá toda luz, toda paz, toda grandeza, toda graça. Então, é isso que nós desejamos na cerimônia de hoje, é isso que a igreja quer que nós façamos algum progresso nessa virtude da humildade. São Bento bota 12 graus para os monges, mas, de certa maneira, pode ser utilizado também, aproveitado pelos leigos, pelos oblatos, pelos leigos. São Bento diz para olhar para baixo. O mundo moderno diz: olha os cartazes de Friburgo, levanta os olhos, faz o que você quiser com os seus olhos. Duas oposições. São Bento não se acorda com o mundo moderno.
São Bento diz falar com gravidade, com poucas palavras, sem estardalhaço. Então, não ser uma pessoa que chama atenção pela maneira ruidosa de se exprimir, não chamar atenção sobre si. Às vezes é necessário, mas habitualmente não. E São Bento não quer que o monge seja alguém que justamente vai chamar a atenção de todo mundo, porque grita, gesticula, como um... Então, e o mundo moderno, ao contrário, ele vai levantar a voz, vai elevar a voz, vai viver da propaganda. Propaganda não é uma coisa necessariamente ruim, muito ao contrário, mas muitas vezes é uma maneira de fazer brilhar uma coisa que não tem brilho, fazer admirar uma coisa que não é admirável, e assim viver fora da verdade. São Bento diz: não ser pronto ao riso. E o mundo, todos nós, somos muito inclinados a procurar mais as conversas que fazem rir do que aquelas que nos conduzem ao que ensinou São Tomás na Suma Teológica, ou algo semelhante. Então, dentro do mosteiro, São Bento corta radicalmente o riso. Fora, quando é recreação. A recreação é diferente, porque é para se distender. E o riso que não quer São Bento é o riso que dissipa, o riso que impede ele fazer algo de sério. São Bento pede de guardar o silêncio até ser interrompido. Claro, é só para os monges isso. Mas os monges têm dificuldade também a observar esse ponto. E o mundo moderno faz o contrário. O moderno procura as brincadeiras, mesmo inconvenientes, e procura falar de tudo, mesmo sem ter autoridade. O mundo moderno levanta a voz nas redes sociais para dizer o que tem que se pensar disso, daquilo, e sem autoridade. Contrário a esse silêncio. Então é procurar mais ser ensinado do que ensinar. Então evitar de cair nesse erro. São Bento diz que o monge deve seguir a tradição. A tradição, ou seja, imitar os antigos. O irmão chegou aqui no mosteiro, viu que os monges vão para a cela fazer Lectio Divina. Então, ele não deve, nesse momento, sair passear, andar de bicicleta. Não. Deve seguir os antigos. Se ele viu que no refeitório todo mundo fica em silêncio, ele não vai começar a falar no refeitório. Ele vai seguir a tradição. Para os leigos, mesma coisa. Seguir a tradição em várias coisas. Seguir a tradição para guardar a nossa nobre língua portuguesa, por exemplo. É algo de natural, mas algo que denota uma humildade. Guardar a tradição do canto gregoriano denota a humildade. Guardar os cânticos tradicionais da língua portuguesa, dos cânticos tradicionais da piedade popular no Brasil. Tradição. E assim por diante. Ora, o mundo moderno se caracteriza pela ruptura com a tradição. Deus fez a família, o mundo moderno destrói a família. Deus fez a língua portuguesa, eles querem destruir a língua portuguesa. Deus, digamos, dá para entender, né? E assim por diante. Não sejam pessoas que são contra o que sempre foi feito. E, sobretudo, antes de tudo,
do ponto de vista da fé católica. Quem desdenha a tradição perderá sua alma. Quem desdenha o ensinamento da igreja perderá sua alma. Então sejamos bem humildes para receber o ensinamento que vem até nós através do catecismo, através de Dom Lefebvre, que não fez outra coisa senão ensinar o que os papas ensinaram. São Bento diz para o monge se considerar inferior. Aquele que se considera inferior, ele está protegido, ele é humilde, ele é verdadeiro. Uma vez São Francisco de Assis estava caminhando com o irmão Leão, se não me engano, e disse: eu sou o pior de todos os homens. O irmão Leão falou: mas por que o senhor diz isso, se isso não é verdade? Ele falou: porque eu estou suspenso por um fio à misericórdia de Deus. Se Deus me largar, eu farei todos os pecados que já foram feitos na face da terra. Então ele tinha esse sentimento humilde de que ele, por si mesmo, se dependesse só dele, é o pior dos homens. Deus que nos mantém uma certa honestidade de vida, e não nós. Enquanto que o mundo moderno inspira outros sentimentos. Sentimentos se pôr na frente dos outros. São Bento diz que deve suportar toda a pobreza, toda a dificuldade, toda a incomodidade. E o mundo moderno procura, sem cessar, o conforto sempre mais, porque o mundo moderno não ama aquilo que pesa. Mas a nós, por que vamos reclamar do que pesa? O que fizemos para merecer outra coisa senão o castigo, ou menos a incomodidade? São Bento diz: abrir o seu coração na confissão ou na direção. O mundo moderno não se confessa. O mundo moderno esconde os seus pecados. O mundo moderno, ele não concorda com São Bento. O mundo moderno é o orgulho. Ele não pode suportar que uma pessoa vá se confessar. São Bento diz que a gente deve obedecer aos costumes. Deve suportar as coisas duras e contrárias. Em seguida, ele diz que o monge deve se submeter aos antigos, por amor de Deus. Não só imitá-los, mas obedecer. Um antigo fala com outro que é mais novo, São Bento diz: obedece. Ah, mas não foi o superior, obedece. Obedece, que é um ato de humildade. E até tem casos em que o antigo obedece ao mais novo, em certas circunstâncias, por amor da humildade, como pede São Bento e como os santos nos dão o exemplo. O mundo moderno detesta a obediência. O mundo moderno, que está um pouquinho em nós também, devido ao pecado original, a gente tem dificuldade em aceitar que uma outra pessoa mande em nós. E por fim, ainda 2 pontos: não amar a vontade própria, contrário ao mundo moderno, que quer impor a sua vontade, mesmo contra a vontade de Deus, ou então contra a vontade dos seus semelhantes, que quer se impor. São Bento diz: orgulho. E por fim, São Bento nos diz de guardar a presença de Deus. E o mundo moderno se caracteriza por uma contínua, quase que uma conspiração contra tudo que é vida interior. O celular, a grande massa de informações que chegam de tudo quanto é lado,
não só pelo celular, mas das pessoas, nosso interesse, faz com que guardar a presença de Deus se torna difícil. E para alguns que não têm a fé católica, esses aí muitas vezes poderão, esperemos, rezemos para que voltem, mas muitas vezes eles passam o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado sem pensar em Deus, sem rezar. Eis aí o triunfo do mundo moderno. Eis aí o triunfo do orgulho, que nem mesmo pensa em Deus. Então a cerimônia de hoje, ela quer nos dizer bem claramente: tu és pó e ao pó retornarás. Abaixa a tua cabeça, aceita o jugo de Nosso Senhor. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas é um jugo, é o jugo da caridade que age pela humildade. A humildade parece amarga no início, mas ela é a verdadeira liberdade. Liberdade da alma que se move na graça de Deus, como Nossa Senhora, como São José, como todos os santos. Então vamos agora proceder. Eu queria só dizer uma palavrinha sobre o jejum. Então, o jejum com abstinência, ele é obrigatório, sob pena de pecado mortal. Hoje e na sexta-feira santa. Pedi informações porque na moral sempre tem assim umas variantes. Sim, tem umas variantes. Então, o irmão Geraldo Maria me disse o seguinte, esse é o que faz os dominicanos. 60 gramas, tem que ser preciso, né? Não ultrapassar 60 gramas no café da manhã. Uma refeição completa, pode ser a do almoço ou a da janta. E a segunda, né, a terceira, então uma refeição completa, normal, e uma outra com menos de 260 gramas. Não sei se precisa ser tão preciso assim, mas não pode afastar disso não. Então, 60 no café da manhã, não ultrapassar 60, uma refeição normal, e à noite, não ultrapassar 260, pode inverter, botar 260, não ultrapassar 260 no almoço e botar do almoço na janta. Quem achar muito complicado, pode perguntar depois, algumas precisões. E quem hoje de manhã comeu mais de 60 gramas ou que não tem balança, porque não é muito simples, né? Mas não se preocupem. Se comeu muito na manhã, tira da noite. É sob pena de pecado mortal. Mas se a pessoa se enganou um pouquinho no peso, não se preocupe se não for de propósito. E quanto ao jejum nos outros dias, as pessoas, né, tem umas variantes aí, uns pensam uma coisa, pensam outra, que eu saiba, e que Monsenhor Lefebvre fizesse, ou que os dominicanos façam, não. Não tem jejum obrigatório nos outros dias. No entanto, é muito louvável fazer jejum durante a quaresma. Os monges fazem um jejum mais estrito na quarta e na sexta, durante a quaresma. Quem quiser fazer também na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, melhor ainda. Que seja prudente, mas é louvável, muito bom. Ainda mais uma vez, quem não entendeu, porque é um pouco complicado, muita coisa, peçam informações depois da missa. Então, Nosso Senhor nos dá hoje um modo de não perder o mérito da quaresma. Não só da quaresma, mas de todas as nossas obras boas. Porque todos nós temos um certo desejo que nossos atos sejam conhecidos e louvados. E Nosso Senhor diz, esses já receberam a sua recompensa. Uma vez o Curadas tinha recebido uma distinção importante do imperador da França, e quando trouxeram para ele olhou e falou assim, eu prefiro a recompensa que Deus já me dá depois de eu morrer. Manda devolver. Então, eis aí, Nosso Senhor nos diz, cuidado, se você fica dando a entender que o seu jejum foi muito pesado, mas que você foi corajoso,
que você é um homem forte, que você é da tradição, você é da resistência, você não é como os outros, você corre o risco de perder o mérito da sua quaresma. Então, Nosso Senhor quer que a gente seja humilde, mesmo na prática do bem. Humilde em tudo, humilde porque nós somos pó e ao pó retornaremos, mas humilde também na prática da virtude. Não fazer o que ele nos diz que os hipócritas fazem. A gente é facilmente hipócrita, porque facilmente a gente cai nesse pecado. A gente pode imaginar que são para os outros esse pecado, mas ele é para nós também. A gente se defende quando alguém acusa mesmo uma coisa verdadeira e a gente então tem... Alguém diz um defeito nosso, a tendência é se defender. Se alguém nos elogia por uma qualidade que a gente não tem, muitas vezes a gente fica calado e fica contente. Como sou inteligente, nossa, você parece até Santo Agostinho, São Tomás, aí dá um sorrisinho assim e fica todo contente, mesmo sabendo que era mentira. Então nós temos uma parte de mentira em nós, que convive conosco, que Nosso Senhor quer destruir. Eu queria rapidamente apresentar o bilhete de Quaresma. Como obrigação de pecado mortal, o jejum é só hoje, na Sexta-feira Santa. Mas quem quiser fazer como os monges e ter um bilhete de Quaresma, é uma coisa que pode ser útil. Não é obrigação, é certamente útil, se for feito de maneira equilibrada. Então consiste em retirar alguma coisa na comida, na bebida, no sono. É bom ver com um padre, porque tem pessoas que é melhor não tirar nada do sono. Quem trabalha na marinha tem que sair daqui a horas impossíveis e voltar em horas impossíveis. Não tem nada que tirar do sono. Da conversa. Esse aqui tem na lojinha, pode pegar com a Lourdinha. A conversa. Esse aqui é um ponto que todo mundo, quase todo mundo, faria bem de diminuir. Não que as conversas sejam... Conversa é a necessidade do ser humano. Então não é para cortar toda a conversa. Mas podem ver se convém diminuir ao menos. As distrações. Ver se as distrações estão sendo exageradas, se estão tomando tempo da leitura, estão tomando tempo do cuidado da casa ou do trabalho. Então, bota aqui. Leitura. Escolher um livro para ler na Quaresma. São Bento diz, um livro que deverá ser lido do início ao fim. Facilmente a gente começa um livro, depois abandona, passa para outro, vai lendo 2 ou 3 ao mesmo tempo, depois 4, 5, e não termina nenhum. Então, São Bento diz, escolher um livro e lê-lo do início ao fim. Um bom livro pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa. Santo Agostinho vivia no pecado, começou a se converter, estava assim, mas ainda não tinha dado o último passo. Quando ele escutou uma voz, pega e lê. Pega e lê. Ele leu e se converteu. Então a leitura pode trazer para uns a conversão, para outros um progresso na vida espiritual. Uma oração que a gente acrescenta, né, alguns podem, não sei, se tomar, né, uma corajosa resolução de começar a rezar o rosário todo dia. Depois a via sacra. Aqui tem a via sacra, né? Em alguns lugares tem a imagem que é melhor. Aqui, mas mesmo assim, vai seguindo, mesmo sem entrar aqui, vai só assim se orientando e terminando por aqui. Ou mesmo em casa, com um livrinho, já é alguma coisa. Dom Columba Marmion diz que a via sacra ele põe lá em cima. A missa, a via sacra e o rosário. Depois uma resolução geral. Aí pergunta ao sacerdote, pergunta ao padre. Ou então pergunta, né, a esposa pergunta ao marido, qual é o meu defeito? E o marido pergunta à esposa depois, e o meu?
Porque as pessoas que não conhecem serão as melhores para dizer, é aqui que você tem que fazer um esforço. Então, a resolução geral pode ser muito útil. Vamos terminar. Tinha uma outra coisa, mas tá bom. Não estou lembrando. Então, depois da missa, o Dom João Batista ficará no gramado. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre detalhes do jejum e abstinência, poderão perguntar a ele. Que Nossa Senhora abençoe a todos, nos faça fazer uma santa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.